aquela sensação de que você é aquele filho bom, que não precisa de tanta atenção, que não precisa de tanto cuidado, que já dá conta, que já está grande e que não precisa de tanto cuidado da mãe? Pois é, a sensação nem sempre se limita na relação familiar. Às vezes, a gente passa a sentir essas coisas dentro da relação de igreja, dentro da relação uns com os outros, com os nossos irmãos na fé. Conversando sobre isso com um discipulador meu, a gente chegou a uma conclusão. Talvez a gente seja só meio crente, mas a gente não é crente por inteiro ainda. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue escutar a voz amável e delicada de Deus. Às vezes a gente não vai conseguir escutar Deus nos chamando de filhinho querido, pequenininho do papai. Às vezes Deus vai falar para a gente de forma dura. Você já é homem, levante e faça. Você já é adulto, vá e faça. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E por aí vai. Isso traz no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto, nas nossas relações, uma incrível sensação que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é completo, que a gente não tem intimidade com Deus, porque, afinal de contas, para outras pessoas, Deus disse para trocar a cor do vestido, e isso fez com que ela ganhasse alguma coisa. Para outros, Deus pediu para que trocasse o brinco, ou para que não usasse o brinco, e isso levou ela a ganhar uma vaga de serviço. Para outros, Deus disse, vá para a direita e não para a esquerda. E ele conseguiu uma vaga de estacionamento. E às vezes na nossa vida parece que está tudo errado. Às vezes na nossa vida parece que está tudo fora dos eixos. Parece que Deus deixou a gente sozinho, ao léu, para que a gente se vire. E essa sensação me causa um incômodo terrível. Porque, estudando a Bíblia, a gente vê inúmeras situações em que ninguém estava bem o suficiente. Nem mesmo os profetas, nem mesmo os apóstolos. A gente vê um monte de situação em que o apóstolo duvidou. Simplesmente pediu para si a morte. Deus precisou mandar corvos para ir lá consolá-lo, para ir lá levar comida para ele. E hoje a gente vê um monte de pessoas pregando um evangelho faz de conta, fez, pregando um evangelho algodão doce. Mas se esse evangelho realmente for um algodão doce, ele tem espinhos. Porque toda hora a minha boca fica espetada. Porque toda hora eu sofro as dores de viver o evangelho. A gente vê os apóstolos, a gente vê as pessoas da Bíblia, a gente vê os profetas sempre em luta, sempre em constante luta para conseguir fazer o que Deus pediu para que eles fizessem. A gente não vê ninguém de férias. A gente não vê ninguém nas Maldivas. Pelo contrário, vê um monte de sofredores. A gente vê um monte de sofredor que continuou lutando e continuou caminhando, mesmo em meio à dor. É claro, o evangelho não é o evangelho de dor. É claro que eu não estou aqui para te pregar o evangelho do sofrimento. Afinal de contas, Deus fez inúmeras promessas para a gente através da Bíblia, sobre boas coisas, sobre bênçãos, sobre vitórias, sobre comer o melhor dessa terra. Tudo isso é secundário. Existe algo que é principal. O objetivo desse canal é trazer você para a realidade, o que é o principal, que a gente precisa continuar seguindo. O povo no deserto, frente ao Mar Vermelho, Moisés pediu a Deus. Moisés orou a Deus, dizendo e perguntando o que é que deveria ser. E a resposta de Deus foi simples e direta. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Muitas vezes a gente vai precisar marchar, mesmo sem entender. A gente vai precisar marchar, mesmo sem saber o que nos espera lá na frente. A gente vai precisar continuar caminhando, continuar servindo a Deus, continuar um ministério, continuar um casamento, mesmo sem saber o que vai dar lá na frente. Se a gente acredita que Deus está no controle da nossa vida, a gente precisa ter a fé o suficiente e bagagem de conhecimento bíblico o suficiente
que a gente continue caminhando, mesmo sem entender. E o nosso objetivo aqui é estudar a Bíblia, é entender quais são esses fundamentos básicos para qualquer cristão, para que, mesmo no dia da adversidade, mesmo quando a gente se sentir meio crente, a gente continue caminhando. Afinal de contas, a jornada cristã não é uma estrada lisa e reta rumo ao céu. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Isso diz para nós que haveria dificuldades. Jesus nos promete que no mundo nós teríamos aflições, mas ele já havia vencido o mundo. E isso seria o suficiente para nós. E se você sente, me ouviu até aqui, você sente que a sua vida cristã não está tão no eixo como devia estar, se você não se sente tão crente quanto devia ser, ou se você se sente muito bem, mas acha que ainda pode melhorar, esse é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. O objetivo desse canal é ser um lugar seguro, um lugar agradável, um lugar onde todos possamos conversar sobre aquilo que nos dá esperança, que é crer e seguir a Jesus Cristo. Vamos falar de teologia, vamos falar de Bíblia, vamos falar de atualidades. E o objetivo é que nunca haja uma palavra coaching, uma palavra de mera autoajuda. O objetivo é eu levar para você o máximo de conhecimento possível, para que você tenha bases o suficiente para crer mesmo quando não há esperança, para caminhar mesmo quando você não vê o chão diante de você, para que você faça, porque você sabe que aquilo é o que Deus pediu para que você fizesse. Afinal de contas, a caminhada cristã não é sobre a perfeição aqui na Terra. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, 9, que o poder de Deus se aperfeiçoaria na nossa fraqueza. E a gente precisa demonstrar a nossa fraqueza diante de Deus, diante dos nossos iguais, para que, através do meu erro, da minha falha, você seja edificado. Para que, através da sua falha, eu seja edificado. Viveremos em comunhão com os nossos irmãos na nossa congregação. E aqui teremos mais um espaço para discussão sobre temas, perguntas, questionamentos, dúvidas, para aquilo que você não consegue ou talvez não tem com quem conversar. Meu objetivo é ser luz de Deus na sua vida. Conversando com você, assim como dois amigos conversam na sala da casa tomando um café. Vamos ser instrumentos de graça na vida uns dos outros. Você me assistiu até aqui e isso fez algum sentido para você. Você se sente de alguma forma como aquele crente que está pela metade caminhando. Ou se você já é um crente por inteiro, mas quer melhorar. Considere se inscrever no canal, ative as notificações, sinta-se à vontade para fazer comentários. Considere também se inscrever nas outras redes. Links estão na descrição. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso único Salvador Jesus. E que aquele que nos chamou a servi-lo complete em nós tanto o querer quanto o realizar e nos torne cada dia mais um crente por inteiro.